Sucesso da pregação do Evangelho mesmo em meio às perseguições. Estamos aprendendo esses dias sobre o livro de Atos dos Apóstolos e aprendemos no capítulo 13 que haviam ali algumas perseguições e mesmo em meio às perseguições, quando chega em Panfilha, quando chega ali Barnabé e Saulo, o João Marcos volta para Jerusalém, acho que achou pesado o trabalho, estava difícil, voltou para Jerusalém, e Barnabé e Paulo continuam a pregação. Quando chega novamente em Antioquia da Pisídia, eles pregam a palavra na sinagoga. Os judeus não dão crédito, ficam tanto quanto relutantes, até contrários, à palavra. E os gentios, eles com alegria receberam a palavra e até pediram que o Paulo voltasse novamente no sábado para pregar para eles e ensiná-los novamente a mesma pregação que ele havia feito, pois aquilo tinha enchido o seu coração. Até como título, gosto de falar sobre esse texto, dizendo que eles tinham desejo de ouvir e ouvir a palavra, ou seja, eles queriam adquirir fé. Eles queriam adquirir entendimento da parte de Deus. Hoje, entrando no capítulo 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, nós vamos ver a pregação, lembrando que o Barnabé e Paulo estão numa viagem missionária, estão passando em cidade, e onde lhes é aberta a porta, eles pregam, ensinam as pessoas. E agora, no versículo 1, capítulo 14, versículo 1 diz assim: E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Então, veja que a pregação, ela começou a tomar uma proporção diferente. Ao início da igreja, até a liderança da época, o Pedro, os demais discípulos, eles tinham uma convicção de realmente lutar somente em favor daqueles que eram israelitas, ou dos judeus, melhor dizendo. E agora a pregação já se estendeu, já foi quebrado alguns paradigmas, já foram quebrados alguns preconceitos, até mesmo pelo Pedro, a Bíblia fala que ele entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. E agora a pregação está chegando em muitas pessoas. Nós vemos o Cornélio sendo cheio do Espírito Santo, ele e sua família. Nós vemos também o próprio Paulo passando pela Panfilha, passando a Perge, passando nessas cidades pregando a palavra. Até ontem nós falávamos da pregação que ele fez ao Paulo Sérgio, aquele procônsul. Ele que tinha, por sua vez, a pregação da palavra, mas tinha opositores tentando impedir. E eu digo para você que as oposições sempre vêm, mas nós sempre temos que pregar com ousadia, não ter dúvida. E agora, nesta pregação, dentro da sinagoga de judeus, alguns desses judeus, numa grande multidão, alguns judeus se convertem, assim bem como gregos. Alguns gregos também, quer dizer, a pregação está se alastrando, está crescendo ali ao coração de todos a palavra de Cristo Jesus. Versículo 2. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Eu gosto bastante de dar ênfase na pregação de todos os apóstolos. Você pode notar que em toda essa caminhada no livro de Atos dos Apóstolos, a pregação central, os ensinamentos centrais, onde sempre a mensagem ela culmina para chegar, ela sempre luta, ela tem uma base para ensinamento, sempre levando a Jesus. Veja que o Paulo está pregando na sinagoga de judeus, onde ali tem alguns gregos, ali alguns já se levantam contra, porque a pregação estava baseada em Cristo Jesus. E hoje não é muito diferente, não. Quando se prega sobre Jesus, quando se ensina sobre Jesus, sobre arrependimento, sobre cura, sobre salvação, algumas pessoas têm algumas ideias um tanto quanto distorcidas do que realmente a palavra diz. Há alguns que talvez podem achar, não, eu nasci judeu, então sou salvo.
nasci judeu, eu sou de origem judaica, então esse é o povo de Deus, então eu sou salvo. Assim como hoje há pessoas que defendem uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez que você recebeu, você foi batizado aceitando Jesus Cristo, você não pode fazer o que você quiser. Como diz um dito, né? Você pode pintar e bordar, fazer o que quiser, que você não vai perder sua salvação, porque você é um escolhido. Eu digo para você que a pregação de Paulo, dos apóstolos, consistem em trazer mudanças às pessoas, as pessoas entenderem que precisavam se quebrantar. Então pare e analise que todas essas pregações, nas cidades por onde eles passavam, eles pregavam ao Senhor, eles pregavam a Cristo, os ensinamentos de Jesus. Perdão, ensinava para as pessoas o arrependimento, ensinava sobre as curas que aconteciam, porque crendo em Jesus, os milagres acontecem. No entanto, que vai acontecer um grande milagre agora. Olha o que diz o versículo 4. Versículo 4 diz assim: E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Então, quer dizer, houve uma divisão. E eu acho que talvez, se você pensar um pouquinho na atualidade, não é diferente. Há uma grande divisão nas cidades, né? Uns ficam a favor da religião, outros a favor de Cristo, daqueles que pregam Jesus. Uma quantia de pessoas preferem ficar presas, amarradas a dogmas, a doutrinas estranhas criadas pelo homem, doutrinas de estar adorando, idolatrando imagens, idolatria de pessoas, idolatria de coisas, enquanto a pregação do Evangelho é simples. A pregação do Evangelho é anunciar Jesus. Essa é a pregação simples que realmente tem poder, porque Jesus disse que no nome dele nós faremos maravilhas. Então, no nome de Jesus, o Paulo está pregando. E nessas pregações que ele está fazendo, trouxe uma grande divisão na cidade, porque muitos começaram a entender a pregação e se converterem a Cristo. E os milagres, eles começam a aparecer mostrando que Jesus estava nessas pregações, nesses ensinamentos. Quando acontece isso aqui, ó, e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Pense você chegando numa cidade onde você é apedrejado, você é insultado, você recebe injúrias, falam de você como se você não valesse o que você comia, falasse de você coisas pertinentes a uma pessoa maligna, maldosa, sendo que você está fazendo uma obra grandiosa do céu, uma obra de Deus. Vejam que o coração dos que pregam a palavra, daqueles que anunciam as boas novas, tem que ser um coração muito tratado. O que é um coração tratado? Que não leva em consideração os pecados, que não leva em consideração a dureza, o rigor da maldade que alguns têm no seu coração. Põe na tela cheia esse versículo novamente, esse mesmo versículo 5 aqui, ó. E havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. O que nós conseguimos entender, gente? Que quando você começa a espalhar o nome de Jesus, os que são contra a palavra, os que têm ensinamentos contrários aos de Cristo, vão tentar de todo jeito te apedrejar. Te apedrejar, no caso aqui, era fisicamente. Onde eles passavam, eles tacavam pedras. Mas há aqueles também que trabalham contra, conduzindo pessoas, inventando coisas, mentindo, para que a palavra ela se dissipe, se perca dentro do coração, ela vai se perdendo. Aí o versículo 6 fala: sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. Mais uma vez dar ênfase. Eles pregavam o evangelho, eles falavam das boas novas, falavam de Jesus Cristo. Então, por mais que hajam perseguições, por mais que hajam tantas lutas para que preguemos e ensinemos a palavra de Deus, nós temos que manter a palavra no coração. Nós temos que manter o evangelho, pois é o evangelho que tem o poder. O poder de Deus está na sua palavra. Você quer ser uma pessoa poderosa em orações? Você quer ser uma pessoa poderosa nos clamores, nos ensinamentos? Pregue o evangelho.
Fale de Jesus Cristo, fale de suas boas obras, fale dos ensinamentos que trará conversões. Pessoas que, quando ouvirem a verdadeira palavra, o Evangelho de Cristo, elas se convertem. E eles continuam pregando o Evangelho. E estava assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este homem, desde que nasceu, ele não podia andar, ele nasceu paralítico. E quando nós sabemos que há uma pessoa com um sofrimento tão grande desse, imagine a repercussão que há na cura de uma pessoa dessa. Porque uma coisa é uma pessoa que está passando por uns dias difíceis, fazendo um tratamento, mas esse caso, este homem nasceu e ele nunca andou. E olha o que diz o versículo seguinte: e este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E o que me chama a atenção neste versículo é o Paulo conseguiu enxergar fé neste homem. Existem pessoas, por exemplo, eu vejo nas caminhadas, eu vejo nas caminhadas missionárias, do nosso missionário R.R. Soares, eu vejo muitas vezes ele falando isso. Tem pessoas que a cura dela não acontece 100% porque ela não tem fé o suficiente. Ela tem que voltar aos cultos, ela tem que voltar para as reuniões para poder crescer na fé e aí então derrubar o mal por terra desde a raiz. Porque há algumas pessoas, por exemplo, como pode ser o seu caso, você tem uma fé, você até crê, só que há coisas no seu coração que há uma incredulidade muito grande. E essa incredulidade, por sua vez, é o que amarra você de não conseguir de maneira completa, de não conseguir de maneira cheia do seu coração, de você crer: Deus, hoje chegou o dia da minha cura. Imagine, por exemplo, um homem que está a vida toda acamado, levado por um para lá, levado por um para lá. Nesse tempo não haviam cadeiras de rodas, era uma dificuldade tremenda para este homem. Só que ele nunca perdeu as esperanças que Deus poderia fazê-lo andar, que Deus poderia fazê-lo caminhar. E o Paulo viu que ele tinha fé. Há pessoas que nós conseguimos ver fé. Eu sempre digo, como um pastor, eu vejo muitas vezes na igreja, onde pastoreio, muitas vezes um povo que está todo mundo orando, está uma pessoa lá. Eu sempre brinco com as pessoas que tem crente ventilador. O crente ventilador que fica assim, ó, né? O ventilador fica para lá e para cá. Está todo mundo orando, todo mundo buscando a Deus, todos ali estão no clamor, na presença do Senhor. Está lá o crente olhando para as paredes, olhando para o teto, né? E está disperso, a pessoa está perdida. Por isso há muitas pessoas que não conseguem vencer as batalhas espirituais, porque elas não focam, elas não ligam seu pensamento em Deus, elas não entram realmente na presença do Senhor. E aí é onde mora um dos nossos maiores problemas, porque se o Senhor não vê fé em nós, Ele vai ter que trazer a palavra, o pastor vai estar ensinando e a pessoa ainda está dispersa. Está todo mundo clamando. Quando, por exemplo, na igreja, onde principalmente falo daqui onde sou pastor, eu sempre peço: irmãos, vamos fechar os nossos olhos agora. A intenção de fechar os olhos é que as pessoas consigam entender que aquele momento é o momento de você ter ali, desviar seus olhos, olhares de qualquer outra coisa, mas você ficar ligado em Deus, de você conseguir focar no Senhor. Eu fico me perguntando como pode, muitas vezes, no momento de oração, no momento de pregação, as pessoas ficarem conversando, as pessoas ficarem batendo papo. Levanta e vai no banheiro, levanta e vai tomar água, levanta. Eu fico pensando porque, é claro que isso parece até uma brincadeira que eu estou falando para você, eu não precisaria nem falar dessa maneira, mas você vê um desprezo, você vê uma falta de cuidado, né? Você vê uma falta de você realmente ter um coração disposto a querer Deus. No entanto, que quando este homem, ele volta, aliás, quando esse homem passa a andar, porque ele nunca andou, a Bíblia fala que Paulo viu fé nele. Tem pessoas que você olha e você não consegue ver fé. Eu entendo que a fé é visível. A fé é visível.
Eu conheço pessoas que caminham aqui, eu falo de Pato Branco, eu conheço pessoas que cortam a cidade para chegar na igreja. A Igreja da Graça está no centro da cidade. Tem pessoas que cortam toda a cidade a pé para vir participar dos cultos. Pessoas que rompem barreiras, que enfrentam o frio, que enfrentam o calor. Eu tenho membros na igreja que não faltam um culto. Eu tenho membros na igreja que todo o propósito, toda a oração, a pessoa está ali presente. Por que tem pessoas assim? Porque há pessoas que realmente elas demonstram fé e elas vivem por fé. Elas batalham pela fé. Já outras pessoas sempre inventam desculpas. Ah, pastor, é que eu estou hoje cansado, hoje eu estou desmotivado, hoje eu estou com um problema aqui, um problema acolá, estou com situações que estão me deixando desanimado. E você percebe que há dias maus para todos nós enfrentamos dias difíceis de vez em quando, mas nós temos que estar sempre dispostos na fé. É igual eu sempre falo, a Bíblia diz: quem faz qualquer propósito sem fé, diz a palavra que é pecado. Não adianta você invocar a Deus, clamar: Senhor, me ajuda, sendo que você não crê. Você não acredita que Deus pode fazer. Como eu sempre disse, as pessoas que falam: mas essas igrejas que ficam ensinando estes propósitos, essas orações de expulsar demônio. A Bíblia nos ensina, do começo de Mateus até o final, você vai ver Jesus expulsando demônios, os apóstolos expulsando demônios. Como pode as pessoas ainda não crerem, não darem crédito a isso? Você vê, por exemplo, Jesus chamando um cego, cuspindo. Jesus cuspiu aos olhos de um homem cego. Ele cuspiu no chão, fez um barro, untou e colocou nos olhos dele e disse: vá até o tanque Siloé, lave com as águas desse tanque e você vai voltar a enxergar. Por que tem pessoas que têm tanta incredulidade? Porque elas são duvidosas de Deus. Vamos orar, vamos clamar a Deus, daqui a pouco eu vou orar. Você sempre acompanha a mensagem, você gosta da palavra, mas na oração você fala: eu não acredito nessa oração de copo com água, não. Deixa eu falar para você, aqui mesmo em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, o apóstolo Paulo tinha crescido tanto a igreja, havia crescido tanto o trabalho, que se tinham necessidades de levar mais pastores, e como não tinha, ele então pegava pedaços da sua roupa, ele orava a Deus, falava: Senhor, quando as pessoas receberem, claro que não está escrito essas palavras, mas eu entendo que era assim que ele fazia. Ele apresentava a Deus: Deus, essas roupas, esses aventais que estou enviando para essas pessoas, quando uma pessoa doente receber desses aventais, desses retalhos dessas roupas, que ao colocar sobre o doente, o enfermo, essa pessoa vai ser curada, o endemoniado vai ser liberto. Pastor, mas isso aconteceu com ele, por que não pode acontecer hoje na oração do pastor Jefferson por você? Por quê? Por que não pode acontecer hoje dentro da igreja da qual você participa? Por quê? Pastor, porque isso aqui era no tempo deles, tá? Mas Jesus disse que nós faríamos obras iguais e maiores do que eles se crescêssemos. Então, ou a palavra é verdade, ou o que você pensa, ou a doutrina mentirosa que disseram para você é verdade. Qual que você fica? Eu fico com a palavra. Eu fico com Jesus. Eu, especialmente, né? Até eu posso dizer para você que para mim é uma alegria poder pregar e ensinar a palavra de Deus. E o Paulo viu fé neste homem, e este homem ficou de pé através da dedicação, da fé, da convicção de Paulo. Nós temos que ser sensíveis. O que eu vejo aqui agora, neste versículo, onde esse homem se levanta, eu consigo ver sensibilidade. O que é sensibilidade, pastor? Ele estar sensível a Deus. Já pensou, por exemplo, aqui, eu vou ler de novo o versículo 10, disse em voz alta. Ele fala com clareza: levanta-te direito sobre teus pés, e ele saltou e andou. Pastor, por que vocês falam tão alto? Tá aqui, ele falou em voz alta: levanta sobre teus pés. E ele levantou. Às vezes, nós só precisamos, irmãos, a fé já está no coração. O pastor, na verdade, para a gente poder... A mérito da fé que estava neste homem que estava doente, esse homem que nunca andou, ele tinha fé. Ele só não tinha a postura de um vencedor no que se diz respeito à cura completa. Mas o que o Paulo fez, ele só se instigou.
Ele fez que despertasse essa fé com obra. Às vezes o pastor é assim. Ou melhor, o pastor deve ser assim. O pastor deve instigar as pessoas, colocar o desejo na pessoa dela crer. O pastor tem que ser aquele que faz a pessoa querer a bênção, que faz a pessoa despertar. Aí diz o versículo 11. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. O que essas pessoas fizeram? Essas multidões, eles então começam a dizer que Paulo é um deus. Eles começam a dizer: nossa, vocês viram o que Paulo fez agora? Eles então começam, na língua deles, começam a dizer: este que está diante de nós é um Deus. Ele era Deus no céu e veio agora habitar entre nós. Olha que coisa, porque eles entenderam que Paulo era Deus. Aí diz o versículo de número 12, chamavam o Júpiter a Barnabé, chamavam por nome Júpiter Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Eles tinham essa prática, eles tinham essa crença. E eles falam então que estes deuses, a crença que eles tinham, desse Júpiter, Mercúrio, como eles chamam tanto o Paulo quanto o Barnabé, eles começam então a trazer bois para a praça para sacrificar em favor de Paulo e Barnabé. Aí diz o versículo 14, ouvindo porém isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Quer dizer, eles mesmo ouvindo Paulo: para com isso. Para, porque nós não fizemos nada. Quem fez foi Deus. Quem fez foi Jesus. Eles dizem: não façam sacrifícios por nós. Nós somos homens comedores de arroz e feijão como vocês. Nós somos seres humanos. Não façam tais loucuras. Então, se estes apóstolos de Deus disseram: não sacrifique em favor de homens, aí está lá a pessoa, irmão, com a vela acesa, em favor do Paulo, do Pedro, da Maria, do João, de tantos quantos outros que a pessoa intitula como um tipo de Deus. Então veja que o Paulo ficou horrorizado. Não, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. Vocês estão loucos, isso é errado. O que vocês viram acontecer é o poder do nome de Jesus. E esse poder, ele é aberto a todo o que crê. Você está me assistindo agora pela primeira vez. Se você crê no poder do nome de Jesus, você pode usar o nome de Jesus e fazer obras semelhantes à do Senhor e até maiores. É a palavra dele. A Bíblia fala que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se ele disse que você pode, se você crê no nome de Jesus, se você o tem como Senhor da tua vida, ele disse que se você invocar o Senhor, você será salvo. A partir daquele momento, você usa o poder do nome de Jesus, e o poder do nome de Jesus entra em ação por você, pela sua vida. É assim que a palavra diz. E por fim, versículo 19 agora: sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. Mas apedrejaram mesmo, e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Imagine o Paulo, foi apedrejado em praça pública. Reuniram-se, mesmo vendo as grandes obras que Deus estava usando esses homens para fazer, as palavras lindas que saíam de sua boca, apedrejaram ele teve que se fazer de morto.
Ele foi tirado para fora da cidade, arrastado como morto. Imagine, por exemplo, eles pensavam que ele estava morto, arrastaram ele como morto, jogaram ele para fora. Nem se pensasse, por exemplo, em enterrá-lo, não pensavam. Jogaram como um bicho. Jogaram o Paulo. E o Paulo, pregando a palavra, tinha acabado de fazer que um homem, no nome de Jesus, se levantasse, leso dos pés, que nunca andou. Se grandes milagres trazem grandes apedrejamentos, eu vou dizer para você, os apedrejamentos vêm, as perseguições vêm, mas a obra de Deus nunca vai parar. Nunca. A obra do Senhor nunca vai parar. Por isso, aí diz o versículo de número 20, mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, não parou, machucado, todo rasgado, todo machucado, cheio de hematomas, ele levanta e continua. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Você veja só, né? Hoje em dia, qualquer coisinha a pessoa chora. Ah, é porque está muito difícil. Ah, porque não dá. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque não sei o quê. Veja só o que está acontecendo com esse homem. Ele está cheio de hematomas, todo machucado, a ponto que a Bíblia fala que esses homens maus que fizeram essa barbaridade com Paulo acharam que ele estava morto. Para você ver uma pessoa como morta, essa pessoa tem que estar numa lástima mesmo, ela tem que estar lá destruída. No outro dia o Paulo levanta, né? Acredito que com dores, com dificuldade, mas ele levanta e vai continuar a pregar. Glória a Deus por isso. Versículo 22, confirmando o anônimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O que ele fala? Gente, fiquem tranquilos. Por mais que passemos por muita tribulação, por mais que passamos por muitas dificuldades, o reino de Deus é conquistado assim. Por mais que seja pesaroso, por mais que seja difícil, nós vamos conseguir. O Paulo, ainda vendo essas pessoas que olhavam, acredito que com dó dele, ele exorta, gente, vamos continuar firme, porque é lutando assim que nós vamos alcançar a salvação. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigindo-se a Panfilha e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalia. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, quando eles voltaram novamente dessa viagem missionária, olha o que acontece. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficar ali não pouco tempo com os discípulos. Quando eles voltam a se reunir com a igreja, sabe o que eles fazem? Eles não ficam tristes. Você não sabe o que aconteceu comigo. Nós estamos vivos, olha, por Deus. Não. Eles começam a fazer, sabe o quê? Eles começam a dizer, olha, Deus abriu a porta. As palavras que pregamos, os gentios se converteram. Pessoas doentes foram curadas. Eles machucados, apedrejados, de todo tipo que você pode imaginar, de palavras, de coisas terríveis que tentavam contra o Paulo e Barnabé, eles voltam para a igreja e falam, olha, graças a Deus, a palavra está sendo pregada e as pessoas estão se convertendo. Aleluia! Que assim haja esse sentimento em todo pastor, em todo pregador, em todo cristão, que haja esse sentimento. Ainda que hajam perseguições, que em nós haja alegria de pregar a Cristo e milagres continuem acontecendo e pessoas sendo salvas para a glória de Deus. Amém? Agora, por fé, eu oro com você e apresento a sua vida. Feche os seus olhos, Pai. Assim como as pessoas de casa, eu apresento a Ti esses copos com água e peço que neles o Senhor venha derramar uma unção. Há pessoas que estão doentes, há pessoas que estão acamadas, há pessoas que estão, meu Pai, há anos, ou como este caso que lemos na Bíblia, desde que nasceu com uma enfermidade. Eu creio totalmente que a Tua palavra tem poder para mudar todas as coisas.
Por isso eu peço, Pai, que haja uma unção sobre estas águas. Que a partir de agora esta pessoa que estava doente seja curada. As pessoas que estavam, meu Pai, brigadas, que estavam, meu Deus, vivendo a chamada depressão, angústia, sejam livres em nome de Jesus. E sinto em meu coração, Pai, de orar também pelas pessoas que têm causas na justiça. Causas, ó Deus, julgamentos. Jesus, eu peço que as portas se abram para todas as pessoas, da casa, do carro, da família, meu Deus, de recursos, direitos que essa pessoa tem. Eu oro, Pai, e peço que o Senhor, meu Pai, abra essas portas, porque as portas do inferno jamais prevalecerá contra a igreja de Cristo. Por isso, eu determino, meu Deus, a bênção sobre todos e peço que todos que oram com fé sejam livres de todo mal e abençoados no Teu nome, para a Tua glória, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água, em nome de Jesus.